Oi gente, tudo bom com vocês? Então, se você não me conhece, meu nome é Rafaela, eu tenho 20 anos e atualmente estou no 6º período da Faculdade de Medicina. Então hoje eu vim gravar um vídeo pra vocês que eu já tava querendo gravar há um tempão. Vocês têm muito interesse em saber como é minha rotina de estudo, meu método de estudo e como eu estudo estando no 6º período, na metade da Faculdade de Medicina. Então eu vim trazer isso pra vocês, falar um pouco dos meus materiais, da minha rotina, de como eu estudo tanto na faculdade quanto sozinha, como são minhas aulas, minhas matérias e, enfim, de tudo um pouquinho. Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo e que ele ajude vocês de alguma forma, então vamos lá. Primeiramente, eu vou falar das matérias que eu tenho nesse semestre. Eu vou pagar ao todo 5 matérias. 5 matérias. Em alguma dessas matérias a gente está usando o sistema de rodízio e outras não. E como funciona o sistema de rodízio? Nos outros períodos que eu paguei na faculdade, até então, até o 5º período, a gente tinha todas as matérias divididas mais ou menos como na escola. De manhã a gente tinha aula de uma matéria, de tarde aula de outra matéria e de noite aula de outra matéria. Então a gente tinha todas as matérias ao mesmo tempo, né? Durante a semana as aulas iam se espalhando por ali, né? Mas todas as matérias eram ao mesmo tempo. Só que nesse sistema de rodízios a gente paga mais ou menos uma matéria por mês. E é tipo assim, a gente teve o primeiro mês de pediatria, agora eu tô terminando o segundo mês, que é de saúde mental, e depois eu vou começar mais 2 meses de medicina interna, mas só são 2 meses porque são 2 medicinas internas, medicina interna 1 e medicina interna 2. Apesar disso, apesar de eu ter cada um em um mês, tem matérias que não funcionam em rodízio e a gente tá tendo toda semana e vai ter toda semana do começo ao fim, que é metodologia de pesquisa e terapias integrativas e complementares. Em metodologia de pesquisa, eu já falei um pouco pra vocês em outros vídeos, mas a gente estuda muito a questão de artigos científicos, produção científica, pesquisa clínica mesmo. Outra matéria que também não tá no sistema de rodízio é terapias integrativas e complementares. Eu, inclusive, tive uma prova recente dessa matéria. E a gente tá estudando coisas como medicina tradicional chinesa, ventosoterapia, cromoterapia, iridologia, enfim, são práticas integrativas e complementares à medicina, então tá sendo muito legal. Essas 2 matérias não fazem parte do sistema de rodízio, as que fazem são pediatria, saúde mental e medicina interna 1 e 2. Como eu disse, eu já paguei pediatria e foi muito, muito bom. Eu vou falar um pouco mais do meu método de estudo nessa área quando eu for falar dos materiais. E estou pagando agora o final de saúde mental. Sobre medicina interna eu ainda não posso falar muito porque eu não cheguei ainda nessa parte do rodízio. Mas em pediatria tivemos 2 provas e um sistema de rounds com perguntas e respostas para formular a nota. Em saúde mental também mesma coisa, mas só teremos uma prova e, enfim, rounds para complementar a nota. Medicina interna ainda também não posso falar. Agora falando um pouco sobre meus horários, vocês sabem que medicina é um curso integral, não é todo dia que a gente tem aula manhã, tarde e noite. Alguns dias a gente só tem uma aula de manhã, outros dias uma aula tarde e noite, outros dias aula manhã e noite. Então é integral no sentido de que todos os dias a gente tem a possibilidade de estar lá, né? Manhã, tarde e noite, mas nem sempre é assim, porque tem alguns grupos que vão pra prática, outros não. Tem dia que simplesmente não tem uma aula naquele turno e basicamente esse é o horário das aulas teóricas, né? Mas com relação às práticas, a gente vai ou num hospital, ou numa unidade básica de saúde, numa UPA, enfim, num CAPS, a gente tá indo agora em CAPS, na saúde mental. A gente vai uma vez na semana e tá dividido aí durante os dias, de acordo com o cronograma. Segunda vez que meu celular descarrega durante o vídeo, né? Eu tenho que prestar mais atenção na bateria do meu celular. Mas basicamente, como a gente tá em rodízios, a gente recebe o cronograma por disciplina. Então a gente recebe o cronograma de um mês de pediatria e depois da próxima matéria que a gente vai fazer. Então a gente não tem o cronograma do semestre inteiro, é só daquele mês que a gente vai pagar aquela matéria. E com isso a gente tem mais ou menos uma prática por semana. Como eu disse, os campos de prática variam muito, pode ser em hospital, UBS ou CAPS, depende do professor, depende de onde o professor trabalha e a gente acompanha ele sempre em grupos, né, de 5 ou 6 mais ou menos. E é isso o meu horário, é esse minha organização mensal. Com relação aos materiais, eu vou falar essa parte junto com o meu método de estudo mesmo, porque eu vou mostrar o que eu uso e como eu uso. Então já vai integrar uma coisa com a outra, a gente vai fazer tudo bem dinâmico aqui. E com relação, primeiramente, a livros, eu uso sim alguns. Tenho esses 2 aqui pra demonstrar. Um de semiologia e um de anatomia. E não é todo semestre que eu utilizo esses livros. Gente, são muito pesados, peraí. Se eu não me engano, eu ganhei esse livro quando eu tava no 2º ou no 3º semestre. E eu tenho usado ele muito esse semestre, eu usei bastante em saúde mental, em pediatria, porque semiologia tem basicamente tudo. Ele fala também de diversos sistemas que eu vou estar utilizando em medicina interna. Então é um livro que eu vou estar usando muito esse semestre, que eu tenho usado ele bastante. Mas em compensação, um livro que eu não tenho usado tanto é, por exemplo, esse de anatomia do Moore, porque eu usei ele muito, muito mesmo durante o meu ciclo básico, mas como agora a gente tá no ciclo clínico, a gente não tem utilizado tanto anatomia. Mas pelo fato dele ser anatomia
orientada para clínica, eu ainda tenho usado ele periodicamente, mas, por exemplo, eu uso mais o outro. Então, não é todo livro que eu aproveito 100% durante todo o semestre, porque muda muito as especialidades que a gente tem e a nossa necessidade de estudo, né? Então, alguns livros eu uso mais, outros eu uso menos, mas nesse semestre eu tenho usado muito de semiologia, tá me ajudando bastante. E com relação a materiais de escrita e resumo, coisas que vocês gostam de saber, basicamente o que eu tô usando esse semestre... Pois é uma caneta. Eu percebi que eu tinha perdido muito tempo, porque eu tava perdendo muito tempo fazendo uns resumos com canetas coloridas, mais marcado, enfim, com muitas cores. E na aula, pelo menos, eu precisava de um pouco mais de agilidade pra escrever tudo, então só uma cor, direto de uma vez. Era um pouco difícil de achar os tópicos depois, mas enfim, eu acabei me virando. Também uso um caderno que eu vou pegar, eu botei tudo longe, era pra ter deixado mais perto. E de caderno pra anotações, eu tenho usado esse caderno aqui da Studies. Eu fiz uma parceria com eles ano passado e acabei recebendo, tô usando bastante esse semestre. Mas eu usei ele mais principalmente quando eu tava pagando a matéria de pediatria, porque os professores não disponibilizavam os slides que eles passavam em aula, então eu acabava anotando tudo. Como vocês podem ver, é tudo de uma cor só, tudo azul. E, enfim, é bastante coisa, a gente anotou muita coisa em pediatria e eles não disponibilizavam os slides, então a gente tinha que colocar o máximo possível aqui. Eu tentava anotar o que estava nos slides e o que o professor falava, então por isso minha letra ficou um pouco feia, tá? A gente desenvolve realmente uma letra meio de médico por causa disso, é muito rápido o assunto. E como eles não disponibilizavam os slides, eu tentava anotar tudo possível, mas agora na matéria de saúde mental, eles estão disponibilizando os slides, então agora em saúde mental eu não faço anotações durante a aula em si, eu mais presto atenção e tiro o máximo de dúvidas possível e eu pego os slides e uso eles como base para os meus estudos. Eu não estudo por slide, por favor, não estudem por slide, mas usar eles como base para os estudos, né, para pesquisa, para outros tópicos, é muito importante e é muito bom se você souber usar esse recurso. Aqui eu tenho 2 exemplos de slides, um de uma aula que eu ainda não revisei e outro de uma aula que eu já revisei. Quando eu ainda não revisei a aula, os slides ficam mais ou menos assim, só o slide mesmo que o professor passou. Eu gosto de deixar uma margem bem grande, ó, como vocês estão vendo, pra fazer anotações depois, porque, por exemplo, tá aqui um slide que eu já estudei, já revisei essa aula, ele fica com minhas anotações do lado, pra, enfim, eu revisar depois e ter mais noção, né, durante o estudo mesmo. Então, eu coloco sempre anotações, aqui tem anotações aqui e aqui. Então, eu vou usando os slides como base, mas eu não estudo apenas por eles. Eu também uso muito o material que o professor disponibiliza como referência. Então, baixo os livros em PDF ou vejo videoaulas no YouTube. Também vejo bastante videoaula em plataformas de estudo para medicina, como o Jaleco e Sanar. Eu tenho acesso aos 2. Então, é um bom método, assim, é um método que eu tenho utilizado. E além disso, eu também faço revisão espaçada, né, de 1 dia, 7 dias e 15 dias. Então, quando eu estudo a matéria um dia, eu tento estudar ela no dia seguinte. Quando eu tenho aula da matéria num dia, eu tento estudar ela no dia seguinte. Depois, 7 dias depois e depois 15 dias depois, pra matéria sempre ficar, né, relembrando aqui no meu cérebro. E eu não esquecer e tá 100% no dia da prova, pra na semana da prova tá no gás, né, e só revisar mesmo, porque tudo eu já aprendi. E pra finalizar, eu vim contar uma coisinha que me ajuda muito a manter a motivação, né, porque a gente tem que ter disciplina sempre e uma rotina para manter os estudos, mas a motivação, aquela motivação, aquele gostinho de estudar é sempre muito bom. E algo que me ajuda muito, na verdade, são duas coisas que vocês estão cansados de saber nesse canal. Primeiramente, é pensar no seu futuro e em tudo que você quer desenvolver, tudo que você quer conquistar, o que você quer tanto ter na sua vida que a faculdade ou que os estudos vão te proporcionar. Então eu gosto de ter muito o meu futuro em mente, tudo que eu quero conseguir, minhas metas que eu tenho para alcançar. Então pensar nisso, pensar em como eu vou ser, porque já tá tudo planejado na minha cabeça, me ajuda muito a manter o foco nos estudos, na faculdade e no que eu de fato tenho que fazer, né? Então isso é algo que me motiva muito. E além disso, música clássica, eu gosto muito de estudar ouvindo lo-fi também, música clássica, um SMR, é sempre bom dar uma acalmada no cérebro. Eu tenho uma playlist aqui no canal só de SMR, lo-fi, tá bem misturadinho, porém bem completo. Eu vou deixar aqui em cima, tem muitos e muitos vídeos de várias horas de duração pra vocês estudarem o tempo que vocês quiserem. E tentem, se vocês nunca tentaram estudar ouvindo uma música clássica, tentem, porque eu juro que é muito bom e ajuda bastante, tá bom? Então é isso, gente, esse é meu método de estudo, é como eu estudo na faculdade de medicina. Eu espero que eu tenha ajudado, motivado e inspirado vocês de alguma forma. Um beijo e até o próximo vídeo!